Meus irmãos, minhas irmãs, o pessoal que está hoje no canto, a Dani, o Alex, o Diego, também está aqui, a nossa coordenadora das sacristãs, das hostiárias, a Sirlene, e você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizado conosco aqui pela Paróquia São Francisco. A missão da igreja parece que começou frustrada. Vocês imaginam o que aqueles apóstolos sofreram? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. E imaginem eles, que se eles entenderam aquilo que Jesus estava dizendo, eles compreenderam que a missão de anunciar o reino, a missão de curar, a missão de perdoar, foi entregues com aquele sopro de Jesus a eles. Lembremos aqui da criação do homem. Eles como que foram moldados durante 3 anos, assim como Adão foi moldado do pó da terra, e agora Jesus dá o sopro divino àqueles apóstolos. Contudo, algum tempo depois chega Tomé ali, e os discípulos vão começar a missão deles com um amigo, com alguém que viveu com Jesus. Pensemos então que na cabeça daqueles apóstolos, a missão começou muito fácil. Vamos convencer alguém que já mora com a gente, vamos convencer alguém que nos conhece, vamos convencer alguém que já caminhou com Jesus de que ele está vivo. Então, Tomé chegando à comunidade, aqueles 10 discípulos dizem a Tomé: Jesus apareceu a nós. Jesus veio aqui quando você não estava. Ele está vivo, Ele está ressuscitado. E o que acontece com essa primeira missão dos apóstolos de Jesus? Tomé não acredita. Meus irmãos, mas se alguém de dentro de casa não acredita, quem dirá os de fora? Quem dirá aqueles que não convivem conosco? Quem dirá aqueles que não conheceram Jesus? Como eles acreditarão no nosso testemunho? Como? Penso, meu irmão, minha irmã, que acompanha essa transmissão, também vocês que aqui estão, que as pessoas acreditarão no nosso testemunho se ele for um testemunho coerente. As pessoas nunca acreditarão se a gente falar bonito e se a gente viver feio. As pessoas não vão acreditar em nós se a gente falar Jesus ressuscitou, mas as portas continuarem fechadas, as portas do nosso coração. As pessoas não acreditarão que Jesus está vivo, que o nosso anúncio é verdadeiro, se a gente disser, vimos o Senhor, mas se a gente continuar vivendo como se Ele não existisse, como se não tivesse mudado em nada a nossa história. Tomé talvez entrou para a nossa história como aquele que duvida, mas Tomé, ele ao contrário do que fizeram os 10, quando ele vê Jesus, ele se ajoelha, ele é o primeiro a declarar, Jesus é Deus. Para Tomé muda tudo, ele se ajoelha, se prostra, ele reconhece Jesus é Deus, mas aqueles 10 primeiros não. Aqueles 10 primeiros, ouvindo Jesus dizer, estou vivo, estou ressuscitado, olha as minhas mãos, eles nada fizeram. Tomé, ao contrário, creu, precisou ver, mas acreditou. E Jesus disse para Tomé, acreditaste porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Meu irmão, minha irmã, nós somos desses. Nós precisamos acreditar por causa do testemunho da igreja. Nós professamos a nossa fé, nós recebemos essa fé da mãe igreja.
Esta fé da mãe igreja talvez tenha vindo a você pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus padrinhos, por uma avó, por uma tia, por um conhecido, mas essa fé chegou a você. E Jesus diz: se você acredita, você é bem-aventurado. Se você acredita, você é feliz. Jesus diz para Tomé: não seja incrédulo, seja fiel. Tomé, seja fiel à comunidade. Tomé, por mais que o testemunho deles tenha sido um testemunho tímido, acredita na comunidade. Meu irmão e minha irmã que está assistindo, apesar dos meus pecados, dos pecados do Padre Alexandre, dos pecados da Mãe Igreja, acredite no nosso testemunho. Cristo está vivo, Cristo está ressuscitado. Apesar de tudo isso, apesar dos nossos pecados, apesar de sermos instrumentos insuficientes, acreditem, sejam fiéis, não sejam incrédulos. É o que Cristo hoje anuncia. Seja fiel, não seja incrédulo. Eu estou dizendo para você, mas também vale para mim. Num tempo em que nossa fé é tanto testada, num tempo em que nós perguntamos para onde vamos, de onde viemos, num tempo em que a nossa fé, a gente precisa dar esta mostra de fé para os de fora, também tem gente de dentro que não está acreditando. Também tem Tomé, pessoas, coordenadores, também tem Tomés na sua casa, talvez seja seu marido, sua esposa, seus filhos, mas é necessário que o seu testemunho seja coerente, que você viva realmente como quem viu Jesus, que você se ajoelhe, que você diga: Ele é o Senhor e Deus da minha vida, pode vir o que vier, Ele é o Senhor da minha vida. Tomé fez essa experiência, ao ver os machucados de Jesus, as chagas de Jesus. Eu disse ontem, algo que me chama muito a atenção, é que Jesus entra naquele lugar e diz: a paz esteja convosco. E o Evangelho não diz, olha, eles viram que era Jesus, não. Jesus entra, diz: a paz esteja convosco, mostra a mão, mostra o lado. Aí o evangelista diz: eles viram o ressuscitado. Eles viram, eles tiveram experiência. Ver no Evangelho de João tem um significado muito forte. Ver significa crer. Então eles creram que era o ressuscitado. Por quê? Porque mostrou as marcas da paixão, mostrou as marcas da dor, mostrou que ele não era um outro, mas que ele era o crucificado, aquele que viveu, que morreu por eles e que agora está vivo, definitivamente, aquele a quem a morte já não tem poder. Ele entra até naquele local fechado e anuncia a sua paz. A paz é um dom do ressuscitado. Não esqueçamos nunca disso. A paz é um dom do ressuscitado. E eu quero conversar com você, porque a oração inicial hoje dizia que entendamos o batismo que nos lavou. Entendamos também a confirmação, a Eucaristia. Não sei se você lembra do dia da sua crisma. O bispo olhou para você e disse: a paz esteja contigo. A saudação da paz é reservada ao bispo diocesano, é reservada ao bispo. Ele diz: a paz esteja convosco. Na ordenação de um padre, ele diz: a paz esteja convosco também na crisma de um jovem. Ele, sucessor dos apóstolos, ele como que está dizendo: eu vi o Senhor, então a paz esteja convosco, eu te comunico essa paz que eu recebi dele. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você é crismado, vivamos a nossa crisma. A gente recebeu a paz transmitida de Jesus, a apóstolo a apóstolo. Recebemos isso do nosso bispo ou do seu delegado que crismou você. A paz está conosco. Jesus está conosco. Jesus está ressuscitado. É tão bonito quando você chegava à igreja
e tinha irmãos da acolhida dizendo: a paz, a paz. O que quer dizer a paz? A paz significa, ele está ressuscitado, ele está vivo. Então, no momento da paz, não é um cumprimento. Eu sei que tem gente, às vezes, na acolhida que dá a paz virando o rosto, ou dá a paz muito timidamente, mas a paz significa, ele está vivo. Que hoje eu possa te dedicar a isso também. A paz do Senhor esteja convosco. Ele está vivo, está ressuscitado. Vamos fazer como Tomé. Vamos nos prostrar e dizer: Ele é o Senhor e Ele é o Deus da minha vida. Eu acredito, eu coloco toda a confiança, toda a esperança nele. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é aquele que caminha comigo, que caminhou comigo nos momentos alegres da minha vida. Eu sei que Jesus é aquele do cerco de Jericó, quando eu vim aqui e tanto tocou a minha vida. Eu sei que Ele é o Jesus que tanto me ensinou. Eu sei que Ele é o Jesus que me chamou ao seminário. Eu sei que Ele é o Jesus dos retiros das hostiárias, dos salmistas. Eu sei quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da minha vida. É isso que diz Tomé. Padre, como levar uma vida coerente nesses dias de pandemia? O Senhor está dizendo, e o Senhor disse, afirmou, que eu preciso ser uma comunidade coerente, que fala bonito, mas que vive bonito. Como fazer isso? A primeira leitura, então, nos indica: os cristãos tinham tudo em comum. Eles dividiam o que tinham com alegria. Ali ninguém passava fome, ali eles rezavam juntos. E o início da leitura é muito belo, porque diz: aqueles que se converteram, era assim. A nossa conversão é diária. E a nossa conversão é mostrada não porque você posta alguma coisa no seu Facebook, não porque você manda correntes de oração pelo WhatsApp, não porque você posta frases de santo, não porque você tem a cadeinha no braço, não porque você tem um crucifixo, não porque você tem a fita do apostolado da oração, não porque você tem camisas de santos. Não, meus irmãos, tudo isso nos ajuda, são plus, mas o que mostra de fato o nosso amor, a nossa conversão, como disse a leitura, é a nossa vida em comum, é a nossa vida em comunidade. É a nossa vida, é o nosso jeito de rezar, é o nosso jeito de professar a fé, é o nosso jeito de colocar a nossa vida em comum, é o nosso jeito de sofrer com os outros, é o jeito de você lembrar: nossa, neste momento, no mundo, tem alguém rezando por mim. Você já lembrou das irmãs de clausura, que dia e noite ficam rezando por você? Você já lembrou daqueles cristãos perseguidos, mortos por conta da fé? Você lembra daqueles cristãos católicos que há 2, 3 anos estão sem a Santa Missa por falta de padre? Você lembra de tudo isso? Você lembra que você é católico universal? Você lembra disso? Nós somos uma só igreja. E precisamos sempre lembrar: os cristãos devem ter tudo em comum. Padre, mas eu tenho neste tempo tanto medo de ficar desempregado, tenho tanto medo de passar fome, que eu soube que teve uma campanha na igreja para doar alimento, mas eu fiquei com medo, padre, de doar e faltar para mim. Eu fiquei com medo de dar 1 quilo de alimento e depois me faltar. Meus irmãos, tudo em comum. Ajude aqueles que passam fome, não é de hoje. Ajudem aqueles que precisam. Os cristãos colocam a sua vida em comum, rezam juntos. Eles partilham o pão. Eles são um só coração e uma só alma, dizia a leitura. Sejamos também nós um só coração e uma só alma. Participemos da dor dos nossos irmãos. Participem da minha dor, como partilho com vocês há tanto. Padre, há 8 meses, um tempo pascal diferente de tudo, um tempo pascal sem precedentes, também é novo para mim. Partilhem da minha dor, sofram comigo pelo Evangelho. Tenho sofrido com vocês pelo Evangelho. Soframos juntos este tempo.
que não é covardia, nem de Padre Alexandre, nem minha, nem do nosso bispo, mas é um sinal de solicitude e de amor por vocês. Vejamos este tempo que estamos vivendo assim. O que a pandemia nos tem ensinado? O que a pandemia tem ensinado lá dentro de casa? Será que eu tenho sido mais paciente com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos? Será que eu tenho partilhado mais a minha vida com eles? Será que eu tenho utilizado este tempo para lembrar como é bom ser criança, você que é pai e mãe, ser jogado no chão com seu filho, brincado com ele? Será que este tempo tem te ajudado a tudo isso? Como sairemos desta pandemia? Como sairemos deste momento? Precisamos sair melhores, mais amorosos, afetuosos, reconhecendo o valor que tem a família. É tão triste quando a gente tem notícias de que durante essa pandemia tem homens agredindo as suas esposas, tem homens batendo em seus filhos. Como é triste. Você, mulher que assiste, que está passando por isso, não tenha medo. O que ele está fazendo não é por amor. Denuncie alguém que faz isso. Você não é para apanhar. Deus te ama e você não foi feita para isso. Deus te criou com o propósito da sua felicidade. Portanto, se seu marido esqueceu disso, não tenha medo de denunciá-lo, de dizer realmente, não, a gente não casou para isso. Tomemos esse cuidado também com a nossa vida, com a vida de tantas mulheres no Brasil que tanto sofrem, com maridos que não merecem este título e não merecem essa missão. A segunda palavra de Deus para nós hoje, São Pedro escrevendo àqueles recém-batizados, aqueles que tinham a esperança da volta de Jesus muito eminente. Eles viviam pensando, nossa, Jesus está prestes a voltar. Será que eu estou levando uma vida coerente? Nossa, esse governador está me perseguindo. Esse imperador tem feito isso. Então, aqueles cristãos que, recém-nascidos, podemos dizer assim, os neófitos, estavam com muito medo. E Pedro, sabendo disso, ele anuncia a eles, olha, ainda que venha uma perseguição danada, ainda que vocês sofram, não neguem a fé. O ouro é provado no fogo, e a fé de vocês vale mais que o ouro. Resistam firmes, ainda que joguem vocês as feras, ainda que crucifiquem vocês, ainda que façam de vocês picadinho, não neguem a fé de vocês, porque a fé passará por provações. Como é atual essa leitura a nós? Ainda que meu corpo seja entregue a chamas, ainda que venham feras, ainda que venham vírus, não negue a fé, meu irmão e minha irmã. A fé, ela é garantia, ela é esperança daquilo que teremos. A fé é nossa adesão às promessas de Deus. Deus tanto nos prometeu, acreditemos na promessa de Deus. Padre, mas o que fazer durante este tempo em que eu me sinto tão fraco na fé? Eu sinto que não tenho forças. Eu sinto que tudo aquilo que eu aprendi não vai dar certo. Meu irmão, eu quero lembrar para você o camelo. O camelo, ele vai bebendo água e vai retendo aquilo, né? Também a gordura, os alimentos ali. E ele é capaz então de passar pelo deserto, por quê? Porque ele tem um reservatório. Se a sua fé já acabou, é porque como estava o seu reservatório? Como estava a sua fé? Como estava a minha fé neste tempo? Se a nossa fé já acabou, olha, hoje a gente completa 1 mês sem missas. O decreto de nosso bispo foi no dia 19, já pedindo que fossem suspensas as celebrações e missas. 1 mês. Em 1 mês já tem gente dizendo, não tenho mais fé. Meus irmãos, e aquilo que nós aprendemos? E a sua catequese? E tantos cercos de Jericó? E tantas missas? E tantas novenas? E tantos encontros?
Não te serviu para o reservatório da fé? Padre, serviu sim. Então lembra daquele encontro, daquele retiro, daquele cerco de Jericó, quando veio alguém que disse uma palavra tão forte, tão firme a você. Recorramos ao nosso reservatório. E o nosso reservatório, segundo Jesus Cristo, é uma fonte. Não é uma água parada, mas é uma fonte que jorra para a vida eterna. Vá ao reservatório da fé. Recorra ao primeiro amor. Lembra de quando Ele te chamou. Lembra de quando o seu olho brilhou. Lembra de quando o seu coração ardeu. Lembra de tudo isso. Lembra dos momentos que você repousou no Espírito. Lembra dos momentos que você teve o dom de línguas. Lembra destes momentos e professe: Jesus é o Deus e Senhor na minha história. Jesus é o Deus e Senhor na minha vida. Que a missa de hoje, meus irmãos, celebrando a misericórdia, a divina misericórdia, você possa recordar-se daquilo que prometeu Jesus Cristo a Santa Faustina, naquele 22 de fevereiro de 31. Ele pediu que a imagem dele fosse pintada e que nos olhos fossem os olhos, os mesmos olhos da paixão. Ela o viu como? Com uma túnica branca, e da túnica meio aberta ela viu 2 raios, e ela pergunta a Nosso Senhor: que são esses raios? E ele diz então: o vermelho é a vida que eu quero dar a vocês, e o branco é a água da purificação. Recorramos, irmãos e irmãs, a Jesus, e digamos firmes, fortes: Jesus, eu confio em vós. Pode estar o mundo desabando, eu tenho confiança em vós. Pode estar alguém da minha família doente, eu tenho confiança em vós. Eu posso estar para passar deste mundo para o outro, eu tenho confiança em vós. Não para a vida terrena tão somente, mas para a vida futura. Não para esta vida, meus irmãos, mas para a vida futura. A vida futura e a vida eterna começa aqui, mas nós viveremos em plenitude no céu. Morrer certamente é a melhor coisa, vai dizer São Paulo. A gente não quer morrer, não quer que seja agora, mas a gente sabe que a nossa morte, a nossa irmã morte, quando chegar, será o encontro definitivo com o nosso Senhor. Então não tenhamos medo do fim, porque a gente sabe quem está no fim. Então, Jesus pede a Santa Faustina que divulgue esta devoção. Pede a ela também uma novena que começa quando? Uma novena que começa na Sexta Santa. Para quê? Para não desvincular o ressuscitado do Cristo sofredor, para não esquecer isso. Nosso Senhor pede para ela uma novena, pede para ela que se celebre no 2º domingo da Páscoa a festa da misericórdia. E aquela alma que realmente estiver arrependida, aquela alma que confiar na misericórdia do Senhor, Ele faria que rios de misericórdia jorrassem sobre a pessoa. Então você, meu irmão e minha irmã, que está em sintonia com essa Santa Missa, acredite neste dia da misericórdia, está sendo tocado e lavado por este rio de misericórdia que jorra do coração aberto de nosso Senhor. Nosso Senhor também pediu que sempre, às 3 da tarde, que diariamente às 3 da tarde, recordássemos da sua misericórdia, recordássemos do amor que Ele tem por nós, a hora que Ele entregou a vida por todos nós. Então recordemos sempre, Jesus nos ama, Jesus sempre nos amará. Recordemos sempre que o nosso batismo nos colocou nele, nosso batismo nos fez corpo dele, nós somos corpo do Cristo misericordioso. Você é membro deste corpo, haja com misericórdia com seus irmãos, ame os seus irmãos, tenham misericórdia. Misericórdia vem da palavra hebraica, das 2 palavras, hesed e rahamim. Rahamim significa sofrer com as entranhas.
Então, quando a gente diz, eu tenho misericórdia do outro, é aquela dor de parto. As mulheres que tiveram parto normal sabem que dor é esta. É esta dor que significa misericórdia. É sofrer assim, quando a gente vê a miséria do outro. É sofrer com as entranhas. Mas não é um sofrimento vazio, não é um sofrimento de só... Porque por vezes a gente vê isso. A gente enxerga isso na igreja, né? Acontece alguma coisa, tem aquela senhorinha que diz, misericórdia. Não é isso. Misericórdia significa sofrer pelo outro, mas sofrer sabendo que a dor de parto vale a pena, a dor das entranhas vale a pena. É sofrer sabendo e querendo ver a pessoa melhor. Misericórdia é sofrer com o coração. Que o meu coração esteja em sintonia com o sofrimento do irmão, em sintonia com aquele que passa fome, com aquele que passa sede, em sintonia com aquele que não tem o que vestir, em sintonia com aquele que está preso, com aquele que está doente, em sintonia com a família daqueles enlutados, em sintonia com os gestos cotidianos de misericórdia, como pede o Papa Francisco, em sintonia com a casa comum. Eu não vou denegrir, eu não vou destruir a casa comum. Isto é misericórdia. Em sintonia com aqueles que são ignorantes, que não conhecem, em sintonia com aquelas pessoas difíceis que precisam e necessitam de paciência e misericórdia, em sintonia com aqueles que precisam de um bom conselho. É isso, meus irmãos, é esta sintonia, é este sofrer com o coração que a festa de hoje nos pede a ter. Se Jesus é misericordioso, Ele o é porque Ele mostra o Pai. E Ele mesmo disse, sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Sede misericordiosos como o vosso Pai dos céus o é. Sejamos misericordiosos. Vivamos a festa da misericórdia nessa certeza. Você que não tem ainda um quadro, você que ainda não tem um ícone da Divina Misericórdia, e nestes dias tem possibilidade de comprar um pela internet, coloque na sua sala, não porque é um amuleto que te protege, não, é porque contemplar Jesus misericordioso também nos fará cada vez mais misericordiosos. Contemplar um Jesus que teve o coração rasgado por amor de nós, também nos fará ter o coração rasgado, como nos convidou a quarta-feira de cinzas. Deus quer rasgar, não nossas vestes, mas o nosso coração por amor do outro. Que esta festa da misericórdia ajude a todos nós a sermos mais misericordiosos e a professarmos sempre, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Deus, e eu confio nele, sempre confiarei. Pode vir o que vier. Jesus, eu confio em vós. Vamos, irmãos e irmãs, fazer um silêncio sagrado. E você aí da sua casa, possa recordar, possa revisitar aquele momento de entrega e de amor a Jesus Cristo. Possa revisitar tantos momentos em que Ele esteve conosco. E agora, como Ele fez com Tomé e com os discípulos, olha as minhas chagas, olha o meu lado, toca aqui, sou eu mesmo, sou eu, aquele que convivi com você nos momentos de alegria, sou eu que morri por você e agora eu estou vivo, eu estou do seu lado. Jesus, eu confio em vós.